Olá, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço para todos vocês que estão me assistindo nesse momento. Esse que vos fala é Cícero José, para a glória de Deus. No dia de hoje, eu quero trazer uma mensagem sobre a história da Bíblia. A história da Bíblia é conhecida como o livro mais lido em toda a terra. Há quem diga que a Bíblia Sagrada é o segundo livro mais lido, mas se formos observar, a Bíblia Sagrada ela se torna o primeiro livro mais lido do mundo, de fácil acesso para todos aqueles usuários que sentem desejo de estar lendo a Bíblia, mesmo em papel impresso, ou como queira dizer, impresso em papel, ou mesmo em apps pelo celular. Nós temos a Bíblia em nossas mãos, como existe milhões, bilhões de leitores da Bíblia Sagrada. Um dos textos mais lidos da Bíblia Sagrada, posso dizer que ele vem em primeiro lugar. É o Salmo de número 91, que traz um acesso de maior crescimento de índice de leitura, como também de não leitura. Ou seja, muitas pessoas lerem o Salmo de número 91, porque o Salmo de número 91, ele traz como se fosse uma arma explosiva que explode e que distancia todo o mal da casa das famílias. Assim como milhões e milhões de pessoas têm exercido a função de leitor do Salmo de número 91, têm carregado impresso em carteiras de bolso ou mesmo de mão. Existe 49% das pessoas que têm carregado o Salmo de número 91 nas suas bolsas de ombro, na sua bolsa de cintura, e quando elas estão afrontadas, usa como uma arma de leitura para explodir com o mal. Outro ponto de história mais lida da Bíblia se encontra nos 4 livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João. Nós temos também o sentido singular do livro de Atos, que é conhecido como o final do Evangelho de Lucas, onde nós podemos observar que o livro do Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Lucas, ele conta parte da história de Jesus no Evangelho de Lucas. Nós podemos observar que todo detalhe da história de Jesus, do nascimento de Jesus Cristo, está no livro de Lucas. O livro de Lucas é um dos livros mais lidos em toda a Bíblia. Por quê? Porque ele traz em detalhe a narrativa do que foi nos dias atuais de Jesus Cristo. E como um médico profissional da época, Lucas, ele era especialista em pressão psicológica e o que acontecia também nas outras áreas que talvez nós não imaginávamos. Ele podia ver o significado de tudo aquilo que Jesus sofreu, e ele pôde relatar em detalhe o que Jesus passou. Nós podemos ver que ele foi um médico aprovado e foi chamado de médico amado. Ou seja, Lucas, ele fez um estudo profundo sobre Jesus. É o único evangelista que narra a história do Senhor Jesus Cristo detalhada, onde nós podemos observar e nós podemos ver a Bíblia Sagrada como um maior manual de instrução para a vida cotidiana do ser humano. Eu posso observar, e agora eu vou voltar historiando um pouco lá do início da Bíblia, onde nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia,
e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, pois a Bíblia vai dizer que havia trevas sobre a expansão do abismo. Em outra tradução, diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a expansão do abismo, e o Espírito de Deus ele passeava por sobre as águas. Eu fico com essa tradução que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Eu posso analisar, meus queridos irmãos, como Deus ele fez a separação das luzes e as trevas. Nós podemos ver que Lucas ele traz um simbolismo de luz. Nós podemos observar também que no Evangelho de João traz o significativo do que Jesus Cristo ele veio fazer por nós na cruz do Calvário. E nós podemos entender que João ele vai relatar pontos que Lucas ele não relatou, pois existe várias referências diferenciadas, mas que todas levam ao mesmo título de simbolismo para a nossa vida. E isso nos traz um entendimento simbólico daquilo que é as Escrituras Sagradas para nós. Como nós temos reverenciado a Bíblia? Será que nós temos reverenciado ela como determina a sigla bíblica, que nos traz um simbolismo de um grande juiz que, quando está em ato de trabalho, ele ordena que o seu subordinado, ou seja, qualquer pessoa que está trabalhando no mesmo ambiente que os juízes, ele ordena que todos, à ordem dele, puderam se pôr de pé. E assim como os juízes, tem o juiz supremo, o Senhor dos Senhores, que está conosco sempre em todos os momentos da nossa vida e que merece também ser reverenciado. E nós podemos observar que Lucas, ele traz algo simbólico para a gente. Olha o que aqui o evangelista Lucas fala a respeito de Jesus. Você já leu realmente a história de Jesus como determina a Bíblia Sagrada? Eu fico analisando. E João, ele traz o perplexo e o reflexo do que Lucas escreveu. Do que Lucas ele escreveu, ele fala um pouco sobre o sofrimento de Jesus. Ele traz algo detalhado sobre o que Jesus sofreu. E nós podemos organizar a Bíblia em nossa mente e entender que o Senhor ele tem sempre feito infinitamente mais ao nosso favor, para que nós possamos também ser abençoados por Ele. O Senhor tem um sinônimo de bênção para as nossas vidas. Eu gosto sempre de empatizar e de trazer combinações do que João escreveu a respeito de Jesus. Nós podemos ver que lá no início da Bíblia, algo acontece quase como João escreveu. Ele vai dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ou seja, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Entendeu, meus queridos? O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha só, quando nós podemos observar na criação de tudo, nós vamos analisar que o escritor do livro de Gênesis, ele vai um pouquinho além daquilo que nós imaginamos e pensamos. Ele vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, como nós podemos ver registrado, e a terra era sem forma e vazia. Nós vamos observar isso. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Você já pôde parar para imaginar a fortaleza do que é a Bíblia Sagrada para as nossas vidas? Será que você já parou para entender aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas? Será? Será, meus queridos? Nós podemos observar o seguinte:
No princípio criou Deus os céus e a terra. Porém a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Será que nós paramos para imaginar? Deus, Ele é fiel e justo para abençoar a gente. Certo? Havia treva sobre a face do abismo.